Olá, telespectadores da Vale TV. Estamos chegando para levar ao ar mais um programa Valores da Nossa Terra. Um programa que tem por objetivo colocar em perspectiva fatos, grandes feitos, experiências de homens e mulheres que dão vida, que investem, que assumem risco aqui no nosso querido Vale dos Sinos e cidades correlatas: Novo Hamburgo, São Leopoldo, Estância Velha, Campo Bom, Sapiranga. Hoje nós contamos com a presença de um ilustre empresário de São Leopoldo, Alain Ribeiro da Silva, que capitaneia uma empresa quase completando 50 anos, que é a Corujinha do Vale, que tem lojas em São Leopoldo, aqui em Novo Hamburgo, inclusive também, em Novo Hamburgo, não só a loja, como também uma clínica, a Clínica da Visão, Isso. E que presta, junto com este relevante serviço, também outros que ele, ao longo do programa, vai aqui nos informar. É um prazer te receber aqui no programa e, sobretudo, com você entabular aí conversas, no sentido de tentar conhecer um pouco melhor a tua empresa e, sobretudo, também o que leva um empresário nesses tempos difíceis, sobretudo saindo de uma grande crise que foi esta, a da Covid-19, que trouxe desafio de toda a ordem e, sobretudo, precipitou uma série de iniciativas que talvez estavam ou estivessem ali aguardando o momento certo, para vir a lume, e acabaram tendo que vir. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Me sinto honrado em poder estar aqui participando de um programa, de um ambiente desses, em falar dos valores que a gente tem aqui na nossa comunidade, Sim. E então, assim, realmente, a nossa empresa tem 45 anos, a Ótica Corujinha, e a gente sabe que o desafio do empresário é diário, por vários setores, por a dificuldade de ter um bom relacionamento com a classe trabalhista, em relação à carga tributária, e tivemos o agravo agora do Covid, que daí então isso fez a gente reinventar algumas estratégias de venda, porque como a gente vende óculos, tudo é muito presencial, Por mais que a gente tenha site, desenvolva ferramentas de Instagram e Facebook, a pessoa gosta de se ver com óculos. Então isso foi uma dificuldade grande que a gente teve que passar e tentar induzir o consumidor a aceitar essa nova realidade. E também com isso a gente teve que procurar tecnologias de tomadas de medida, de poder realizar a aferição de exames refratários nos nossos clientes sem ter aquela proximidade das pessoas não estar com medo do Covid. Exato. Então, com isso, a gente fez investimento nas nossas 3 lojas de adquirir equipamento das AIS, que a gente toma a tomada de medida tudo por foto. Então, a gente fica longe da pessoa, a gente posiciona a pessoa no equipamento e esse equipamento simula sessões de foto para ver ângulo que a pessoa tem, postura que a pessoa faz para olhar, porque cada pessoa tem uma postura diferente da outra. Então, com essa dificuldade, a gente aderiu a essa nova tecnologia que nos auxiliou bastante. Não era o momento para ter esse investimento, Mas é que nem eu digo assim, a gente que vive do negócio e vive do comércio e a gente ama o que a gente faz, a gente tem que estar sempre se qualificando. Exato. Então, assim, a gente vive, eu me criei na ótica e eu admiro esse trabalho. A gente possui laboratório próprio e a gente tem a Clínica da Visão, que tem exames toxicológicos também. Então, a gente tem, além de ter o oftalmologista, a gente veio para atender essa demanda de ter muita transportadora na nossa região e vir com valores competitivos de exame toxicológico. E isso a gente fez também na nossa cidade de São Leopoldo, com convênios e com parcerias com as empresas de transporte, Então, a gente está querendo sempre agregar coisas, Pensando o que a gente pode fazer para tentar melhorar. E é o que eu sempre falei, assim, o meu pai sempre diz, não adianta a gente ficar esperando que as coisas não vão vir, A gente tem que ir em busca para nos qualificar.
Então, assim, não adianta a gente ficar reclamando que isso está errado, que aquilo não deu certo. Se não deu certo desse jeito, a gente tem que tentar um novo método e ir para cima para tentar fazer as coisas acontecer e não ficar só no questionamento, né? De conformidade e de achar que tudo vai se resolver. Então, a gente tem que estar sempre buscando uma nova solução e trabalhando para um melhor, assim, para um conforto, para uma busca de tecnologia para poder aparecer e apreciar para os nossos clientes aqui da comunidade, né? Como você falou, né, a crise do Covid-19, de repente, ela apareceu nas nossas vidas e faz com que quase tudo mude de uma hora para outra. Né? A sua empresa é uma empresa, então, em que as pessoas invariavelmente se dirigem lá, né? Você convive o dia inteiro com pessoas. Né? Como é que foi aquela experiência de, se não me falha a memória, 18 de março, né, de 2020, simplesmente uma orientação de ter que baixar a cortina, né? Ou seja, ficamos ali por um bom tempo com as lojas fechadas. Né? Como é que foi receber essa notícia, interromper aquela atividade e nutrir expectativas de retomada das atividades? Como é que foi aquele momento? Sim, assim? esse momento foi um choque, né, para a gente, assim, porque a tua vida não para, né? Então, o teu relógio está sempre correndo, né? Então, assim, a gente teve esse momento que foi bem difícil, né? Mas o que a gente vê de tudo que aconteceu é que a gente conseguiu uma boa negociação com os nossos fornecedores. Então, assim, teve um bom entendimento que o que eu tinha me comprometido com investimentos e com tecnologia e com parcerias de metas de compras, que é estipulado para a gente ter o nosso crescimento, tivemos que retroceder. E esse retrocesso a gente conseguiu ter um bom diálogo com os nossos fornecedores, que também entenderam, né? Essa crise foi uma coisa mundial, então... Porque todos foram afetados, né? Todos tiveram, sob certo aspecto, né, impactos decorrentes daquele quadro. Isso, ou seja, prejuízo, né? Aquilo fez com que um novo ponto de equilíbrio se criasse, né? Então... E daí com isso a gente teve essa nova visão, que daí a gente conseguiu ter uma boa negociação dos nossos parceiros, né? Que daí realmente a gente viu que a gente fornece produtos, mas a gente tem hoje, podemos dizer que temos parceiros no nosso negócio, né? E isso mostra a importância que é tu ter uma solidez, ser uma marca séria, para ter esse envolvimento e essa gratificação na hora da dificuldade, o teu fornecedor também vir e te dizer, não, a gente está junto, vamos trabalhar e vamos fazer essa volta, vamos fazer de novo esse relógio começar a girar, né? É verdade. Então, isso foi um choque para nós, mas graças a Deus e assim, essa realidade que a gente tem de compromisso, a gente teve essa resposta positiva, assim, de conseguir realinhar e renegociar algumas pendências que nós já estávamos tendo naquele momento, né? Isso que você relata é importantíssimo, né? Porque naquele contexto ali, uma das grandes preocupações que eu tinha enquanto advogado de negócio era que não se, digamos assim, ganhasse muito corpo, né, aquela ideia de que nós teríamos uma quebradeira geral, ou seja, um ambiente em que a grande maioria teria dificuldades ou mesmo não honraria com as suas obrigações, né? Mas como aquela crise, ela sob certo aspecto, né, ela impactou em toda a cadeia produtiva, de venda, de distribuição, enfim, todos foram afetados. Então também ela trouxe o clima, né, as condições para que todos pudessem se abrir ao terceiro, né, e aceitar também uma nova repactação, um novo ponto de equilíbrio que também estava dentro, né, ou seja, todos precisaram fazer concessões para continuar jogando, estarem no mercado. Então isso eu acho que foi o lado, não sei que se pode dizer que teve um lado bom, né? Um positivo, né? O positivo foi que ela pega de forma indistinta a todos
E obriga a todos, né, a acharem um novo ponto de equilíbrio para continuar com o negócio vivo, né? É o que a gente fez, é o que todo mundo teve que refazer o seu planejamento, né? Então, assim, tudo que a gente tinha de metas, de situações, de prospecção, ó, fechou, vamos sentar, vamos esperar e vamos definir novas estratégias de negócio, porque o que se tinha foi parado, né? Aquele projeto inicial de crescimento, de perspectiva de abrir uma nova unidade, com isso tudo dificultou, né? A gente queria abrir mais uma loja em Estância Velha e então nesse momento a gente segurou um pouquinho para ver como que ia se comportar o mercado. É verdade. Mas a gente já está de novo num estágio evoluído e a gente vê com bons olhos ter uma filial também em Estância Velha, né, para nós também poder atender bem aquela região lá e poder fazer o nosso trabalho, como já é feito também aqui em São Leopoldo, Novo Hamburgo, também poder atender aquela cidade com responsabilidade, com compromisso, com qualidade, com ética sempre em tudo que a gente faz, né? Alan, isso que você acaba de falar, né, já nos sinaliza que a empresa vem retomando, né, quase que 100% as suas atividades, né? Sim. Mas eu queria dar um passo atrás ainda, com a tua permissão, e rever. Porque lá pelas tantas, então, nós tivemos as portas fechadas e o público simplesmente deixou de vir. Sumiu. Né? Sumiu, né? E lá pelas tantas, né, já mais final do ano passado, início desse ano e já ao longo desse ano, então ele começa a retornar, o público começa a retornar aos nossos estabelecimentos. Né? No início, eu creio com alguma, não é desconfiança, mas com algum desconforto, cheio de cautelas, distanciamentos, etc. E tal. Né? E hoje, assim, como é que tem sido o comportamento daqueles que têm comparecido à loja? Né? Ou seja, tínhamos uma demanda represada, que também ela se precipita agora, né? Faz com que muitos cheguem à loja. Então, essa vinda do público de novo, frequentando o estabelecimento, como é que tem sido como é que você tem notado isso? Isso, então logo que deu esse boom, né, do Covid, que a gente fechou, acho que 22 dias que a gente literalmente fechou as portas, né? E ali a gente teve que aprender e o que aconteceu? Ali, nesse momento fechado, a gente investiu em malas, em ter mostruário. Então, assim, eu continuei home office com o meu Facebook e Instagram e com os nossos WhatsApps, que são as ferramentas que a gente tinha de trabalho e o site, e tinha clientes que quebrou óculos, precisava do óculos, né? Então, assim, a gente tinha que buscar o óculos, inclusive. Buscar, né? Daí a gente fez o passo de levar, né? Sim. E a gente se adequou em fazer malas. Então, assim, a gente tinha 6 vendedores externos. Então, eu fechei, mas atendi o consumidor, aquele que estava com déficit de visão e precisava fazer óculos. Então, assim, nesses 20 dias que a gente fechou, claro que meu faturamento caiu muito, né? E o custo também operacional levou, né? Mas o que a gente fez? Bom, eu não posso também ficar sem faturar zero, então eu vou dar essa ferramenta e botei vendedores da minha loja a fazer o vendedor externo, de ir até o cliente. Então, com isso, a gente conseguiu sempre ter alguma venda, né? E sempre ter algum faturamento, que foi onde a gente conseguiu... porque tudo é melhor entrar um pouco do que nada. Então, sempre que entrava, a gente conseguia, esses boletos vamos pagar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e se vai para banco e se consegue ir financiando as coisas que estavam atrasadas, né? Então, a gente teve essa ferramenta de ir até o nosso consumidor naquele momento. Sim. E hoje, graças a todo o nosso meio, né, o Covid já está bem equalizado, né? Assim, já estamos... O pessoal já muito com a segunda dose, eu já tomei a minha segunda dose, já faz um mês, eu acho que eu tomei. Mais ou menos o tempo que eu tomei. Então a gente está vendo esse retorno do nosso cliente, às nossas unidades. E uma coisa que a gente viu que é importante, que a gente adequou também, é aquele cliente que já nos diz, quando ele nos procura pelo meio eletrônico, ele diz, eu ainda estou com restrição. Daí a gente fala para esse cliente, então quem sabe eu abro a loja às 8h30,
quem sabe então vamos marcar um horário às 8, que daí vai estar eu e você só na minha loja, né, ou a minha gerente. Então a gente aprendeu a estender o nosso horário. Se o cliente já está meio assim e já nos diz que ele não quer ir na loja no horário comercial por ter aglomeração, a gente já estendeu o nosso horário para dar esse leque de poder ou atender antes de abrir ou depois de fechar. Então é um benefício que a gente teve que fazer e a gente viu que é importante, porque daí tu está respeitando o teu consumidor, o teu cliente, né, que ele te pediu isso e a gente está atendendo essa necessidade também. Ok. Nós hoje recebemos aqui nos estúdios, né, Alan Ribeiro da Silva, proprietário das Óticas Corujinha, né, e que está aí conosco, né, percorrendo, né, os últimos anos do negócio, né, que só frutifica, inclusive, já com a menção de abrir mais uma filial e, sobretudo, também, né, tentando colher dele algumas histórias, alguns feitos, sobretudo, que ocorreram durante, né, a crise da Covid-19. No segundo bloco, nós queremos também falar com o Alan um pouco sobre o Estado, né, o desafio que é ser negociante neste país. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Estamos de volta com o programa Valores da Nossa Terra, que hoje recebe o empresário leopoldense, posso até dizer aqui, do Vale dos Sinos, né? Alan Ribeiro da Silva, né, proprietário das lojas Óticas Corujinhas, né, que está conversando conosco sobre uma série de assuntos, né? E como empresário eu não posso também, Alan, deixar de te perguntar, né, como um empresário do ramo praticamente do comércio, porque não do serviço, né? O seu negócio envolve essas duas frentes, né? Sim. Quais são os grandes desafios que você nota, assim, que você, digamos, tem aí no seu radar como aqueles que lhe causam, assim, maiores, não é desconforto, mas que consomem mais energia para serem, digamos assim, adequadamente internalizados e também observados, né, para manter sempre o negócio regular e em condições de operar, né? Então assim, o que eu vejo assim, eu acho que isso é uma coisa que eu sempre imagino, eu estou com 42 anos, né, e sempre escutei do meu pai, e a gente não tem perspectiva de muita mudança, porque a gente faz as escolhas achando que vai mudar e não ocorre o que a gente quer, né? Então, o que eu vejo hoje, assim, que eu acho que acaba deixando o empresário um pouco desmotivado é a carga tributária, né? A nossa folha de pagamento melhorou bastante, né? A gente, com essas novas leis que vieram, realmente ajudou a classe empresarial, né? Aliviou a carga de impostos em cima da folha de pagamento. Mas o que eu vejo com muita dificuldade para nós é a carga tributária do Estado, né? Que acaba penalizando, porque onde tem esse imposto de fronteira,
que a gente acaba pagando como se fosse dois impostos, né? Tu paga, infelizmente, a nossa indústria no Rio Grande do Sul, eu não tenho nada do segmento de ótica para comprar do nosso estado. Então isso mostra que o nosso estado ele não é industrializado, ele não procura segmentar setores da economia para dar uma boa perspectiva para o empresário ou até para alguma indústria vir para cá. E a gente vê essa guerra fiscal que tem entre um estado e o outro, e a gente fica nesse meio termo sem ter muita solução de como agir, de como que o nosso estado vai reagir a isso, né? Então a gente fica muito preocupado porque a gente tem uma visão que o Rio Grande do Sul é um estado forte, e hoje a gente vê que a gente é a terceira força da região sul, né? Paraná nos passou há muito tempo e Santa Catarina já também nos passou já faz algum tempo. Então aquela referência que a gente tinha que o Rio Grande do Sul era uma economia pulsante, ativa, com a agricultura desenvolvida e com setores da indústria crescendo, procurando novas tecnologias, a gente viu que está tendo um déficit bem grande nessa nossa infraestrutura de indústria, de novos setores de indústria vir e procurar se desenvolver no nosso estado, né? É verdade. Então, assim, a gente sempre diz que a gente não pode depender da classe política, mas a gente também precisa, para ter um crescimento, a gente precisa ter bons mentores e bons representantes para agregar no meu negócio. Então, nós precisamos ter uma evolução no quadro político para mentalizar todo o crescimento do nosso estado como um segmento completo, né? Não só o agronegócio. A gente tem que tentar segmentar a nossa indústria de novo. Precisamos dar mais força para nossas metalúrgicas, que a gente tem muita metalúrgica no nosso estado. Então, incentivar o fornecimento de ferro, daqui a pouco desagregar algum imposto para fazer o giro mais rápido de compra. Então, isso que a gente tem que tentar fazer, ter agilidade no processo, né? Que hoje é tudo muito lento, né? É verdade. Não, esses pontos que você coloca aqui em perspectiva, eles são fundamentais, né? Vou pegar, por exemplo, desse que você chama da tributação. A tributação, para além de ser extremamente regressiva no país, ou seja, ela onera os que menos têm, em detrimento dos que mais têm, ela também está deslocada. Veja que, na minha ótica, o trabalho, ou seja, o trabalhador, eu que também emprego, como você emprega, dezenas de pessoas, aquilo não poderia ser objeto, né, de captar recurso para as despesas comuns do Estado. Ou seja, o trabalho em si não tem capacidade contributiva, né? A capacidade contributiva está na riqueza, na geração de valor, riqueza. Mas ainda nós, né, temos essa disfuncionalidade nas bases de tributação. No que diz respeito ao próprio projeto de desenvolvimento do Estado, também faz muito tempo, né, pelo menos há uns 20 anos, que nós carecemos de um projeto de desenvolvimento para o Estado do Rio Grande do Sul. Entra governo, sai governo, e a única coisa que nós percebemos é os despachos, né, ou são os despachos de ordinariedade. E com isso já se tira a foto. Ou seja, nós damos conta ali da burocracia ou dos fatos que são corriqueiros e naturais, que acontecem no dia a dia, e isso se tira a foto. Vou te dar um exemplo. Foi aprovada aí recentemente, ou não vai ser aprovada, a renovação das bases, a manutenção das alíquotas de ICMS sobre os combustíveis, por exemplo. Sim. No entanto, ou seja, tem uma lei que diz que encerra agora 31 de dezembro. Mas o governador já se apropriou dessa realidade e diz que que vai baixar o imposto. Não, ele não vai baixar. Ele não vai conseguir renovar por mais um tempo a incidência do tributo. Isso é diferente. Mas, de novo, né, nós invertemos a ordem das coisas, engambelamos a turma e contamos uma história quando, na verdade, é outra. Então, veja, nós chegamos ao cúmulo, né, de ter milhares de trabalhadores aqui no Estado sem ter o que fazer, e paramos hospitais por não termos máscaras e luvas, porque importávamos da China isso. É um absurdo. Né, entende? Então, o Rio Grande do Sul, há muito tempo, carece de um projeto de desenvolvimento do Estado.
Se estamos indo bem e precisamos ainda melhorar, tem mais espaço para crescer no agronegócio, nos demais setores nós estamos devendo um projeto consistente. E no serviço, que é hoje o grande carro-chefe da economia, muito mais. Nós temos hoje uma base de produção de conhecimento razoável, mas que não se traduz lá na ponta em ganho efetivo para a economia e, sobretudo, para as famílias. Tem uma desconexão aí que nós precisamos reconectar. Né? E outra coisa que a gente vê, desculpa interromper, Sim. que a gente aprendeu muito, é que a nossa empresa é familiar, né? Então, temos três óticas e 2 clínicas, né? Situadas em São Leopoldo e Novo Hamburgo. E o que o empresário, ele nunca tem preguiça. Então, o que fez entender, né? A empresa familiar, eu tive que reduzir o meu quadro de colaboradores e com isso tu tem que ir cada vez mais para frente do teu negócio. Tu tem que atender os teus clientes, tu não vai ficar só lá desenvolvendo o site, vendo planilha, vendo meta de crescimento, estratégias, desculpa, a gente teve que ir para frente, porque a gente teve que demitir pessoas pela crise, né? Então, além disso, a gente vê que o desafio é tão grande, tão louco, que daí a gente tem que empreender, fazer as nossas metas, estipular setores de venda, porque tu tem uma cadeia que depende de ti, que são os teus colaboradores, e a gente vê o Estado, né, numa contramão de tudo isso, né? Então, assim, o empresário demitindo e ele ter que agregar horas no seu trabalho para conseguir se manter, e o Estado não. O Estado dizendo para ficar em casa, para todo mundo ficar em casa, que a gente entende que era importante realmente ficar em casa, mas o setor privado, como a indústria e o comércio, a gente tem, e se mostrou isso, que tem como se trabalhar com protocolos, com distanciamento, com álcool gel, com máscara, com higienização. Sim. Porque nós entendemos a importância de receber as pessoas. Então a gente entende e se investiu em tecnologia e em produtos para limpeza e se contratando pessoas para isso. Enquanto que o Estado não, o Estado só diz, fiquem em casa, mas ficava em casa, mas reduziu o horário de ônibus. O tempo dos trens, que era de tanto e tanto tempo, também aumentou. Então, tipo, o Estado dizia para a classe que gera imposto, para todo o federal, o estadual, dizendo, fiquem em casa, a economia vai se recuperar, que a gente vai incentivar e vai acontecer, mas ao mesmo lado fazia ter aglomeração nos ônibus, nas paradas, nos trens. Então toda a classe econômica se preocupava em manter distanciamento, dar máscara para todo mundo, ter álcool gel, higienização, e tu via o Estado num contrassenso, né? Fazendo essa mídia dizendo que estava se preocupando com a nossa classe empresarial, e ao mesmo tempo a gente viu que não teve esse reconhecimento, né? O Estado continuou fazendo as mesmas coisas que sempre fez, sem querer enxugar folha, sem ter redução de jornada. Então a gente vê que o empresário, ele se adapta, né? A gente tem que mudar tudo muito rápido. E o Estado, a gente vê que todo o processo é muito devagar, né? Então é tudo muito lento. Isso que você falou, digamos, aconteceu, e está acontecendo e continuará acontecendo, que é o pior, né? O Estado, digamos assim, esse discurso de que a economia vai se recuperar, né? A economia somos nós em ação. A economia não é uma terceira coisa que está em algum lugar guardado e que no momento adequado a gente tira de lá e põe. Está aqui a economia, né? A economia somos nós operando, somos nós atuando, somos nós assumindo riscos, somos nós empregando, né? Somos nós comprando e somos nós vendendo. Isso é a vida econômica. E a sociedade, de um modo geral, participando, consumindo, participando, né, na questão dos serviços que são ofertados, tomando esses serviços, inclusive pagando seus impostos, indo a banco, ou seja,
o contexto ele é muito mais complexo do que a simplificação que nos foi vendida, né? Mas nós, Alan, vamos chegar ao final desse nosso bate-papo de hoje, nosso programa, e prometendo voltar numa próxima oportunidade para continuarmos falando de outros assuntos que eu queria contigo também explorar, sobretudo porque tu tem uma visão muito boa também do cenário econômico, né? Então eu queria te agradecer imensamente por essa vinda hoje aqui ao programa. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, me sinto honrado em poder estar participando também, né? E dialogando com uma pessoa que a gente admira e tão qualificada aqui também. Muito obrigado pelo convite. Eu também te agradeço pelas palavras. Nós vamos encerrando mais um programa Valores da Nossa Terra e prometemos voltar na semana que vem com mais uma entrevista, né? Homem ou mulher, que vem aqui nos dar conta dos feitos que tem realizado e, sobretudo, daquilo que podem, né, contribuir para que outros também se encorajem a enveredar pelos tortuosos e difíceis caminhos que é o caminho do negócio, né, do empreendimento. Até a próxima semana.